Então, o nosso principal objetivo, né, a gente conversando, e as meninas, era que a oficina pudesse apresentar, né, para vocês, para os participantes, o design como uma ferramenta, né, que precisa estar atrelado à comunicação, né, que precisa, a gente precisa do design para poder ter uma finalidade maior com o que a gente propõe na comunicação, né. E a gente acredita, né, que ao fim da oficina, a gente torce, né, que todo mundo tenha pelo menos um pouco da noção inicial desses principais conceitos, né, que envolvem o design. A gente sabe que é muita coisa, não dá para se falar de tudo, mas que tenham, né, pelo menos saiam daqui com alguns macetezinhos, tenham alguma noção de leve para poder aplicar posteriormente no projeto ou na vida de vocês, né? A programação, né? Nossa programação da oficina. A gente pensou no primeiro momento fazer um contexto histórico, mais ou menos, do design gráfico, do web design, né? De como surgiu, de como ele vem se desenvolvendo durante a história. Aí depois a gente vem para a questão de cores e os estilos de fonte, tipografia. A gente vai para uns sites auxiliares, algumas dicas de sites que a gente pode ajudar, né, também nessa concepção. A identidade visual, o grid. Aí depois disso a gente tem nosso primeiro exercício, que é um exercício bem legal de criatividade. Depois a gente volta para mais algumas coisinhas no Canva, para a gente depois entender como o design pode auxiliar no projeto de vocês. E a gente encerra com uma outra atividade. É mais ou menos assim que a gente pensou para hoje. Então, né, afinal de contas, né, o que é o design gráfico e o web design também, né, se a gente pode assim falar. Eu quero começar a dizer, né, a compreender que o design gráfico é um conjunto de atividades, né, que a gente são voltadas para a criação de produtos, de objetos de comunicação visual, né. Geralmente, né, se a gente está tratando de design gráfico, eles são impressos, né? Por exemplo, livros, revistas, jornais, cartazes, folhetos e tantos outros que fazem parte desse mundo do design gráfico. O termo, ele vem da junção de duas palavras, né? O design, que é uma palavra que a gente importou, que a gente não traduziu para a língua portuguesa, né? Que começou a ser empregada aqui no Brasil ali por volta da década de 60, e que tem como sinônimo o desenho industrial. E, de modo geral, ele refere-se à concepção, né, e à elaboração de projetos, de fabricação de artefatos industriais e de programas de sistema de interação entre o usuário e o objeto, né, que é mais ou menos a ideia que a gente está pensando para o 14 Fercal, né, para o projeto, que é um meio que a gente vai conseguir se comunicar entre os usuários, né, os participantes do projeto, com o público, com quem se interessa em relação ao projeto. Já a palavra gráfico, né, por sua vez, é uma palavra mais antiga, né, aqui na língua portuguesa, cujo a data meio que de uso dela ali por volta do século XIX. E o termo está, tipo, historicamente associado a uma série de processos de impressão de texto e imagens que incluíam, né, a gravura ou a litografia. Era tudo que a gente queria transportar da nossa cabeça, da nossa época que a gente estava pensando para o papel, né? Todos os métodos, né, fotomecânicos que a gente pode ter. E aí é bem verdade que hoje em dia, cada vez mais, o alcance do design gráfico ele tem se estendido para muito além dos objetos que são propriamente gráficos, né? Hoje, cada vez mais, ele vem se desenvolvendo e vem sendo aplicado em outras áreas, né? Não mais necessariamente na questão da tinta sobre o papel. E, embora esse não se trate necessariamente de processos gráficos, é comum a gente empregar esse termo para descrever, tipo, algumas atividades de designs ligadas a, por exemplo, sinalização de ambientes, aquelas placas, né, de diversos tipos de placa, né, seja placa de carro, né, placa de pare, então também pode entrar no design, desde a concepção de identidade visual, né, a pensar também o uso do design também no cinema, na televisão. Cada vez mais a gente tem
ele atrelado a essas áreas e também, principalmente, né, a confecção de páginas de internet, né, na internet e o uso dele nas redes sociais, a gente vem observando durante esse tempo. O que a gente tem que, acho que ficar claro, né, essa questão do design gráfico e também um pouco do web design, né, que é o que a gente vai meio que fazer hoje, é entender que os dois, eles não se meio que se diferenciam, sabe? Porque para a gente poder aplicar, poder fazer um site, poder fazer uma arte nas redes sociais, usando as ferramentas tecnológicas, a gente tem que ter a noção, né, dos conceitos básicos do design gráfico, né? Então, eles são duas palavras, são dois termos que não se distanciam, né? É óbvio que cada um vai ter as suas limitações, vai ter suas possibilidades também, né? Mas o design gráfico e o web design, eles não são totalmente diferentes. Aí, para a gente continuar, eu queria falar um pouco do contexto histórico, né? Pensando como como é que vem se desenvolvendo o design ao longo da história. E aí eu parei para pensar, né, que a comunicação visual a gente usa desde lá dos primórdios, né? Se a gente for parar para pensar que o homem ele sempre precisou se comunicar, né? Ele sempre precisou expressar de alguma forma aquilo que ele estava sentindo, né? E antes de a gente desenvolver, né, a capacidade da língua falada e depois da escrita, a gente utilizava, né? A gente não, né? Antes da gente utilizavam-se as partes do corpo para expor, né, os seus estados de ânimo, os seus desejos, as inquietudes, e que com o tempo a gente foi se convertendo em modelos melhores de comunicação, né? Então, acho que aí está a raiz do design gráfico, porque se a gente, olhando para trás, né, essa comunicação visual, essa busca por se comunicar através de elementos, a gente faz isso desde o início, né? E aí, mesmo que a linguagem falada ela venha se estabelecendo, né, como um dos principais meios de comunicação, a linguagem visual ela continua tendo um importante papel nas relações sociais, né? Principalmente na utilização de matérias como métodos para modelar essas mensagens visuais, né? Como a gente pode pensar nos exemplos das pinturas rupestres ou nos desenhos em pedras, né? Então, desde lá no início, assim, a gente já estava utilizando a comunicação visual para poder se comunicar, para poder falar sobre as atividades do cotidiano, para criar diferentes signos, né? Muito antes da língua falada e da escrita. O principal, né, suporte, né, para se fazer essa comunicação visual, para se fazer esse exercício do design, né, no início era a pedra, né? A pedra ele era um instrumento que portava essa mensagem, né? Só que aí, com o tempo, né, foram se buscando outras matérias que eram mais acessíveis, né, que possuíam mais fáceis de serem compartilhadas, né? E aí tem o papiro, peles, pergaminhos, tem várias outras que a sociedade foi desenvolvendo outras maneiras de ter outros suportes que sejam mais fáceis da gente poder colocar a nossa comunicação visual e passar e compartilhar o que a gente quer, né? E acho que de início é meio que isso. Aí depois eu trago a questão da imprensa, porque eu acho que com o surgimento da imprensa lá com o Gutenberg, eu acho que exerce dá uma mudança total assim em relação a como o design gráfico vinha acontecendo, né? E aí eu acho que possibilitou, né, que antes que era uma coisa meio que limitava muito essa troca de mensagens, esse compartilhamento de ideias, o que for, por causa do distanciamento e tal. Então, agora, talvez com a imprensa, possibilitou que esses documentos, que essas mensagens, eles fossem passados para um maior número de pessoas, né? Então, aí acho que aí surge a indústria gráfica e a difusão desse conteúdo, né? Com a inauguração desses novos materiais, né, desses novos suportes, aí veio a partir disso, veio a questão
outras questões, né, tipo a questão de tintas, questões de letras, questões de pensar espaçamento, pensar em como a gente vai estar transmitindo o que a gente deseja a partir de uma ideia de comunicação visual, né? E também surge com a demanda os profissionais, né? Profissionais especializados para cada área, né? Os tipógrafos, os impressores, que foram ali os primeiros designers gráficos, que eram as pessoas encarregadas, né? Para se pensar todo esse imaginário da construção de um processo comunicacional, né? Qualquer coisa que a gente for parar para pensar de comunicação, que a gente quer passar uma ideia, a gente precisa estar atrelado à comunicação visual, ao design. E aí, por fim, a Revolução Industrial, que foi também um fator determinante, porque a partir, né, desses novos surgimentos de fábricas, de mercado, cada vez mais as pessoas estavam se deslocando para a cidade, né, procura de trabalho, o número de lojas, o número de comércio foi meio que ampliado, né? As dinâmicas foram mudando, né? E aí eu acho que surge também, tem um fator importante, a publicidade, né? A publicidade, que tinha como um dos principais objetivos, né, convencer aos consumidores, aos possíveis compradores, né, que determinado produto era vantajoso em relação aos demais, né? Então acho que o design está muito associado, né, a essa expansão também da publicidade. Acho que os dois foram se caminhando junto, foram se desenvolvendo junto, né? Que para poder cumprir com esses objetivos, né, que eram necessários para se poder vender, para se poder, né, mostrar para o público que determinado produto era melhor que o outro, trouxe essas técnicas do design para publicidade, né? E aí a gente pode pensar também em questões como a forma que a mensagem vai ser pensada, ela tem que ser concisa, ela tem que ter qualidade, ela tem que ser direta, ela também traz um pouco de componentes psicológicos, né? Se a gente for pensar um pouco da publicidade do marketing, né? As ilustrações, cada vez mais elas são desenvolvidas, então, com o objetivo, né, tudo isso, de se chegar nas pessoas, né? Que as pessoas comprem, né? Que as pessoas olhem, né, para aquele produto e queiram comprar, né? Acho que muitas das vezes que acabou acontecendo de comprar alguma coisa muito mais em relação à imagem, em relação àquilo que estava assim na embalagem, do que realmente o produto ali, né? Então acho que o design e a publicidade eles que caminharam juntos. E aí, a essa altura já, né, depois passando lá no início, a imprensa, a Revolução Industrial, eu acho que a preocupação agora já não era mais em apresentar as mensagens visuais de uma maneira não tão simples, sabe? Acho que agora eles estavam muito mais pensando na questão da qualidade, que elas tinham que ser mais efetivas, que tinha assim, a questão mercadológica, né, a questão capitalista que tinha que se vender. Então, com isso, né, a própria profissão, acho que, por assim dizer, foi se desenvolvendo, né, foi investindo, tendo mais investimento. E aí as técnicas foram se aprimorando, os profissionais foram cada vez mais se aperfeiçoando para poder se desenvolver essa coisa da profissão do design gráfico, como ele vem estando hoje, né? As principais matérias-primas, né, não as principais, mas as matérias-primas mais básicas utilizadas pelos designers são o suporte, né, o que vai desde, sei lá, um papel a uma página virtual. Aí eu acho que a importância do suporte é isso, né? Porque o suporte é onde a gente vai conseguir, é onde a gente vai colocar a nossa ideia, né? Então, ter noção das dimensões, das possibilidades, das impossibilidades, né, também do suporte, eu acho que é um fator muito importante para quando a gente vai desenvolver uma comunicação visual. Depois vem a tipografia, que é a forma visual das letras, dos números, dos caracteres, né, como isso vai estar colocado na nossa arte, no nosso projeto. E, por fim, né, os elementos visuais, né, que são diversos, né, que os traços, os sombreados, as cores, as imagens, as ilustrações, né. Então, acho que essas matérias-primas são meio que as básicas para o desenvolvimento do design gráfico, né, e também do web design também. E acho que aí, a partir disso, né, tendo noção dessas matérias-primas, sabendo a importância delas,
têm um desafio, né, de saber, de fazer com que elas conversem, né, que elas interajam e que elas tenham uma singularidade, né, e que elas tenham que elas cheguem, acima de tudo, a um propósito, né? Então, acho que é um desafio quando a gente vai pensar em fazer qualquer coisa, uma revista, um livro, ou até mesmo uma arte, sei lá, para o Instagram, o que for, é pensar em todos esses elementos e como eles vão estar conversando, interagindo, e se eles vão realmente fazer com que a gente tenha o resultado, né? Que a gente chegue no resultado. Agora eu vou falar das principais atividades, né? Envolvidas nesse mundo do design gráfico e do web design. As principais são o planejamento, a diagramação e a ilustração. O que a gente entende, né? O que eu entendi, né? Como planejamento, né? O planejamento, ele é todo o processo que é voltado, direcionado para o aproveitamento do suporte, né? Então, tipo assim, se eu vou fazer uma revista, se eu quero fazer uma revista, né? Eu tenho que pensar quantos números de páginas vão ter, quais as dimensões dela, quais os espaços quais os espaços que eu vou utilizar. Então, acho que essa parte do planejamento, ela é muito importante, porque ela vai dar a ideia do que eu posso fazer, né? Então, ter noção de tudo isso, ter noção das possibilidades e das também não possibilidades, né, que cada suporte pode ter, eu acho que é essencial para a gente poder desenvolver uma atividade correta, né? Depois vem a diagramação, eu acho que é o arranjo desses elementos visuais, né? É entender aonde cada elemento visual que a gente quer colocar vai estar, né? Não dá para a gente achar que eu vou fazer tal coisa e não vou pensar na questão do espaçamento, na questão da margem, na questão de como eu vou colocar o texto, a imagem, a ilustração. Então, acho que ter essa noção da diagramação ela é muito, muito importante. E, por fim, a ilustração, né? Que acho que no sentido maior da palavra, ela se entende como um processo que a gente pode ter, né? E precisa entender, que é quando a gente o tipo de imagem que a gente vai usar, o tipo de foto, o tipo de desenho, o tipo de manipulação digital que a gente pode estar utilizando na nossa comunicação visual, né? As fotografias. Então, acho que essas são as três principais, né, atividades que a gente pode estar fazendo no design, web design, né? E, por fim, eu acho que, a grosso modo, né, o design gráfico, acho que ele se propõe, acho que é meio que isso, né? A informar, a comunicar visualmente, né? Através de diversas maneiras, né? Do uso criativo dessas matérias-primas, do aprimoramento das técnicas e das possibilidades de ferramentas que a gente pode ter. A gente está trazendo aqui uma visão de design gráfico que diz muito sobre composição. Uma composição de coisas que vão levar uma mensagem a um público. Então, você, como a pessoa que está fazendo essa composição, é muito importante que você tenha consciência do que cada ponto que você está escolhendo está comunicando. Por exemplo, falando de cor aqui um pouco, tem toda uma psicologia das cores que diz o que cada cor vai fazer você sentir. Então, por exemplo, se você precisa fazer um cartaz de um filme, é importante que você saiba qual que é o gênero desse filme, qual que é a história desse filme, o que eu quero passar com esse cartaz. Se for um filme de terror, eu quero passar suspense, eu quero passar medo, então às vezes eu escolho uma cor mais escura, ou então eu escolho vermelho, que é uma cor mais gritante, né, que está muito associada à emergência. Então, é importante que exista essa coerência entre o que você está comunicando e o que você usa para comunicar. Aqui a gente vai dar algumas diquinhas sobre combinação de cores e combinação de fontes que fazem sentido para entregar essa mensagem, porque o mais importante é o que você está querendo falar. E como fazer isso para que essa mensagem passe, que ela seja harmônica, que ela seja entendida por quem está recebendo, né? Então, alguns macetes de combinação de cor envolvem o círculo cromático, que é esse que vocês estão vendo aí do lado. É um círculo de todas as cores, elas estão sempre nessa mesma posição, e essas combinações, elas dizem respeito à posição de cada cor nesse círculo. Então, eu vou mostrar aqui 3 combinações que são as mais
as mais comuns que a gente vê, assim. A primeira é essa complementar. Esse modo de combinação complementar, ele pega uma cor do círculo e pega a cor oposta desse círculo. Esse é o máximo contraste que uma cor tem com a outra. Então, se você quer uma coisa com muito contraste, muito, né, que dê um efeito de energia, de destaque, de cor, essa é uma combinação que pode funcionar, porque você está pegando duas cores que são opostas, então elas vão ser gritantes, vão ser contrastantes e pode ser bom isso, dependendo do seu objetivo. Então, aqui é um exemplo de uma combinação de cores complementares, né? Que pegou o roxo e o amarelo, né? Ou o azul e o laranja, mas são duas cores que são completamente opostas no círculo, e que criou uma composição harmônica, mas você vê que é uma composição bem brilhante, né? Bem viva. Esse é o objetivo dessa combinação. Uma outra forma de combinar a cor chama combinação análoga. Quer dizer que você está pegando cores que são próximas uma da outra no círculo, são vizinhas, né? Ali no exemplo tem o laranja, vermelho e rosa. Essas combinações, elas não geram nenhum contraste, né? Então, são inclusive combinações que você tem que ter cuidado, porque, por exemplo, se eu pego um fundo vermelho e boto uma letra rosa em cima, pode ser que a pessoa não consiga ler, porque não existe contraste nenhum entre essas cores. Então, é preciso que você nunca se distraia do objetivo que você está passando, que é que as pessoas entendam. Mas a combinação análoga ela é muito boa para composições mais calmas, mais harmônicas, assim, que não geram contraste, não geram conflito. Então, você pode pegar cores parecidas para gerar essa sensação, assim, de calma mesmo, ou de harmonia completa, né? Então, aqui é um exemplo de uma composição análoga que pegou ali o amarelo e o verde e não saiu muito disso no círculo, né? Você vê que é uma composição, parece até meio monocromática, parece que é até uma cor só, mas que funciona, né? Dependendo do objetivo, funciona. E uma outra forma de combinar cores é essa triangulação, que você está formando um triângulo dentro desse círculo. Então, uma combinação muito comum nesse caso é o amarelo, azul, vermelho, né? Que são as primárias. Então, isso, na verdade, é um modo de trazer mais uma cor para essa composição, né? Que ainda é contrastante, ainda é vibrante, porque você ainda está usando cores que são mais ou menos opostas no círculo, mas elas não deixam de ter uma harmonia, elas não deixam de fazer sentido. Porque, por mais que a gente pense, sei lá, que a gente não sabe muita coisa antes de fazer uma composição, é legal lembrar que existiram muitas pessoas que estudaram isso antes, então por mais que às vezes nem faça sentido, você pensa, tipo, nossa, às vezes nem faz sentido eu pegar amarelo, azul, vermelho, ou então verde, roxo, laranja, parece que não tem nada a ver. Mas às vezes inconscientemente, quando você olha para aquilo, aquilo faz sentido, porque são cores que a gente está acostumado a ver, são composições que a gente está acostumado a ver, né? Então, aí um exemplo de uma triangulação, né? Que não é exatamente um triângulo, mas é mais ou menos o triângulo, que é o amarelo, azul e o vermelho. E ainda tem um pouco de preto, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre tipografia, né? Como que você vai usar as letras, né? Sabe como usar as cores, vamos usar as letras. A tipografia, ela se iniciou no que o Luiz até comentado, que é a prensa de Gutenberg, que foi o primeiro modo de impressão criado. Na verdade, assim, sem querer dar todo o crédito para a Europa, tipo, ele se inspirou completamente no modo de impressão chinês, mas ficou conhecido como a prensa de Gutenberg, esse precursor da impressão. E se chama tipografia porque a prensa, ela trabalha com tipos. Como vocês podem ver, são essas coisas de metal que tem na foto ali, e esse cara, ele tá arrumando esses tipos, que são os tipos móveis. Cada pedacinho de metal desse era uma letra, e você posicionava todas essas letras para prensar no papel e imprimir. Inclusive, é até por isso que a gente chama caixa alta e caixa baixa das letras, porque normalmente as letras em maiúsculo ficavam na caixa do alto e as minúsculas ficavam na caixa de baixo. Só que, enfim, hoje em dia a gente não trabalha mais com isso, então tipografia não é mais a impressão dos tipos móveis. Hoje em dia é qualquer coisa, né, qualquer estudo, qualquer criação que envolva a aplicação de caracteres, de letras, estilos, formatos e palavras, né? Gente, desculpa, tá muito ruim essa bateção. Tá tendo uma obra aqui do lado. Tá.
Enfim, esses tipos, eles vão sempre ter a intenção de comunicar alguma coisa, então é importante, primeira coisa de tudo, é que eles sejam legíveis, né? Primeira coisa, a mais importante é que quando você escreve alguma coisa, a pessoa que recebe aquilo consegue ler. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos de fontes. Eu não sei se vocês pensam muito nisso, mas qual que é tipo, a diferença entre tipografia e fonte? Porque hoje em dia a gente fala os dois, assim, e não sabe muito bem qual que é. Na verdade, não importa se, assim, acho que desde que as pessoas estão entendendo, é tudo bem. Mas só para entender, as fontes, elas são, hoje, os arquivos que você baixa para usar um determinado estilo de letra, né? Então, a fonte é o arquivo. Aqui, eu trouxe uma família de fontes, quer dizer que são todos os arquivos que são criados por essa mesma fonte. Esse aí, no caso, é a Agrandir, que é a que a gente está usando nesse slide. E aí, lendo o nome dessa fonte, ela sempre vai ter o nome dela, o nome da família, que é como se fosse o nome mesmo, né? O sobrenome, Agrandir. Depois, vai ter a extensão dela, porque as fontes, elas mexem muito também com quão fina elas são, quão extensas elas estão. Então, aqui você pode ver, a gente tem a Agrandir, grande, quer dizer que é a mais extensa de todas, e o peso, que é a espessura do traço, né? Quando é o mais fino possível é o light, e quando é o mais grosso possível é o bold, como vocês estão vendo aqui. Na verdade, esse é mais bold ainda, que é um que chama black. E o light é um mais leve ainda, que chama thin. Tem várias, né, as fontes, e isso até é bom, assim. Como vocês vão ver, a gente vai falar do Canva, e todas essas fontes estavam no Canva, assim. Tinha uma extensão enorme de estilos de uma mesma fonte. Isso é muito legal para você brincar, para você variar, porque não existe, assim, medo nenhum quando você está brincando com uma mesma família de fontes. Tipo, não tem nem como errar, porque tudo aquilo foi feito por uma pessoa só, então elas são feitas para combinar entre si. Então é bem legal se você conseguir fazer estilos variados com uma mesma fonte. Vocês podem ver que essa Grandira, ela muda bastante, dá para fazer coisas bem diferentes só com ela. E aqui um pouco sobre a anatomia da fonte, assim, né? Como que a gente chama cada tipo de fonte. As mais comuns, o modo de nomear cada fonte mais comum é se a gente fala sem serifa ou com serifa. A serifa é esse pedacinho que está dentro desse círculo amarelo, que ele é meio que uma extensão da fonte, um puxadinho dela, e ele foi feito para você conseguir ler melhor textos grandes, né? Então, essas fontes sem serifa, que não tem essa terminaçãozinha, elas são muito boas para títulos, para palavras grandes, porque elas são mais geométricas, elas são fáceis de ler quando elas estão grandes e sozinhas, assim, poucas palavras. Quando você quer ler um livro, uma revista, fazer uma coisa que tem muito texto junto, um bloco de texto, é legal usar a fonte serifada, porque ela foi feita para facilitar essa leitura, para deixar mais fluida. Então, é como se uma pontinha dessa letra conectasse a outra pontinha da letra e assim vai. Você vai lendo com mais fluidez. Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma fonte que fica tão boa se você aumenta muito e bota para títulos. Depende, né? Tudo isso depende, mas é mais ou menos isso. E também tem a script, que ela é um modo de falar quando a fonte tenta imitar a escrita de mão. E tem essa Dingbat, que são só uma fonte de símbolo, de emoji, enfim. Então aqui tem algumas dicas de como que você vai combinar essas fontes, como que você vai escolher essas fontes. Primeiro, menos é melhor que mais. É sempre bom, como eu tinha falado para vocês, não se distrair da mensagem que você está passando. E a gente tem fontes que são muito gritantes de si. Tipo assim, tem uma fonte que ela claramente passa uma personalidade fofa, tem uma fonte que passa uma personalidade agressiva. Então, você misturar muitas dessas fontes torna a sua mensagem confusa. Então, quanto menos, melhor. Esse é um exemplo. Você vê que a primeira composição usa 3 fontes diferentes. Você vê que até o modo como você lê dá uma mudada, assim. Se você lê assim, menos é melhor que mais,
Quando você chega no que mais, é uma nova fonte, totalmente diferente das outras, que você não estava acostumado a ler, e ele chega a dar uma quebrada, assim, na mensagem. Não sei se vocês percebem isso também, mas, tipo assim, quando você lê o outro, o menos e o que mais, eles estão na mesma fonte. Então, você já leu aquele menos ali em cima, quando você chega no que mais, você já estava acostumado com aquela letra, e a mensagem chega com mais fluidez. Na hora de escolher fontes que são diferentes, é legal que elas sejam mesmo diferentes. Então, assim, acho que tipo, a maior chave de combinação de fontes é você pensar em um contraste. O que vai deixar mais interessante é você realmente deixar claro que uma fonte é bem diferente da outra. Então, por exemplo, no primeiro caso, ele combinou tipografias que eram parecidas de certa forma, né? A única coisa que aconteceu foi que a do meio é um pouco mais apertada, mas elas não são a mesma família de fonte e elas não são tão diferentes. Quando você olha para a combinação do lado, que pegou uma fonte que é toda em caixa alta, sem serifa, e a do meio, que é com serifa em caixa baixa, criou um contraste diferente e deu uma certa graça para a combinação, né? Ela tem mais graça do que a primeira. Esse aqui são 2 exemplos de fontes que estão sendo usadas de uma mesma família. Então, por mais que elas sejam completamente diferentes, é uma família, a mesma família de fonte, por mais que não pareça. Essa primeira, eu esqueci o nome dela, mas ela tem versão com e sem serifa. Então, você consegue usar as duas e, como eu falei, quando você consegue achar isso, é tipo um achado mesmo, sabe? Porque você consegue, com segurança, fazer combinações que você sabe que vão dar certo, que vão ter graça. E um outro tipo de contraste que você pode usar é a hierarquia. Você pode pensar no tamanho que você está colocando essas palavras. Brincar com isso é sempre legal, porque você é uma forma de contraste que ela dá muito certo. Você vê ali qual que é a palavra em destaque é design. Então, se você tem consciência de que essa é a palavra destaque, faz sentido que ela seja maior do que as outras. Então, é sempre pensando nisso. Qual que é a minha mensagem? Qual que é o efeito que eu quero passar? O que eu vou fazer para essa mensagem chegar da melhor forma possível? Se você quer dar destaque para uma palavra, é legal que você aumente ela, por exemplo. Uma outra coisa que é importante para se atentar nesses casos é o espaçamento. Porque tudo é uma composição, não só a escolha das fontes, mas o modo que você está colocando elas juntas. E é sempre legal você passar que você está tendo consciência daquilo que você está fazendo, que você está pensando aonde cada coisa está entrando. Então, ali tem 2 exemplos de composição onde a pessoa se preocupou em fazer com que o espaçamento da palavra de cima em relação à palavra do meio e a palavra de baixo em relação à palavra do meio fosse o mesmo. Então, isso dá uma certa harmonia para a composição quando você vê ao lado, né? Um certo equilíbrio. E uma outra coisinha que a gente fala não force a tipografia a ser uma coisa que ela não é. Assim, as fontes, elas foram feitas para serem usadas de uma certa forma, e é legal você ver, tentar se adequar a isso. Claro que, assim, sem querer proibir nada, né? A gente pode brincar, pode fazer o que quiser, na verdade, a composição é nossa, né? Mas você lê melhor uma coisa quando a fonte está sendo usada na extensão dela. Então é legal que você não deforme, né? Ela não estique para um comprimento que ela perca a proporção. Então, enfim, nesse caso aí a pessoa blocou a fonte e ela ficou mais difícil de ler do que se você tivesse só usado a fonte do jeito que ela era mesmo. E aqui outra coisa, assim, quando você está fazendo uma composição só com letras, é legal você pensar também em usar outros elementos para, às vezes, equilibrar essa composição ou não. Tem muitas coisas que você pode usar, às vezes até para dar destaque, usar um sublinhado, ou então essas 2 bolinhas que a gente vê muito, né, que dá uma fechada, assim, na composição, dá um enquadramento para ela. E é isso. Então, né, hoje eu trouxe aqui algumas dicas mesmo de alguns sites que a gente pode usar para deixar o projeto, né, a arte ainda mais bonitos. Isso é muito importante, né, essa utilização. Eu dividi em grandes 3 blocos, mas não significa que seja tão fechado desse jeito. Tem alguns que se misturam, mas assim, eu coloquei para ficar mais organizado. E depois é interessante cada um ir, né, procurando e
explorando mesmo cada site desses. Eu trouxe aqui alguns exemplos de sites de ilustração que podem ser usados tanto na identidade visual da marca. Todos esses sites são gratuitos, então você pode usar, né, tranquilamente. Eu coloquei aqui alguns exemplos de ilustrações, que eu vou também mostrar os exemplos. Alguns bancos de imagens. Bancos de imagens são muito importantes, ainda mais assim na pandemia, que às vezes não tem como a gente sair de casa para tirar uma foto. Nesses bancos de imagens, a gente pode pegar as fotos e podemos usar nas artes, nos projetos, sem nenhum problema, porque esses são realmente bancos que estão ali públicos, né? A maioria são feitos por fotógrafos mesmo, então as qualidades das fotos são muito boas. E também trouxe aqui alguns sites de referências. Esses sites de referências tem tanto para você, antes de você fazer sua arte, também tem alguns que falam de dicas de como você pode produzir o seu design. Tem alguns também, esse de pôster, ele tem alguns posters também disponíveis para também usar de inspiração. Esse de Cololoves, ele também você pode fazer, tem várias paletas de cores também prontas. Esse logo também são sites de logos, então são bem legais para ir pesquisando e mesmo explorando esses sites. Aqui eu trouxe alguns exemplos só, um de cada, né? Tem o Pixabay, que é o banco de imagens, eu pesquisei assim, Brasil, e tem imagens de ótima qualidade, muito boas, né? Feita por fotógrafos. Tem o Pinterest também, que é um site muito bom, eu gosto bastante dele, tudo que você pesquisa, assim, tem. Eu pesquisei design gráfico e apareceu também várias combinações e inspirações que a gente pode usar também. E também coloquei esse Open Doors, não sei pronunciar, mas também é um site muito legal de ilustrações e gratuitas que você pode também utilizar nos seus projetos. E é só isso mesmo que eu tenho para falar. Boa tarde, gente. Então, a gente ouviu, né, todo mundo falando a importância desses elementos, né, para a composição do seu post, do seu design gráfico, enfim, né, a cor, as fontes, as referências, tudo isso é muito importante. Mas aí a gente pensa que tudo é muito bem planejado, né, como até o Luiz falou lá no início, de planejamento e tudo mais. Então, sempre quando a gente vai fazer um design, a gente pensa na identidade visual primeiramente, né? Então, o que é a identidade visual? Eu gosto, assim, de falar que é um guia estético que você segue ao pé da letra mesmo. A gente trouxe aqui alguns exemplos, né, de identidade visuais, e é muito legal na identidade visual a gente também saber qual é a nossa proposta. Por exemplo, você vai usar no Instagram, quantos posts você vai querer fazer usando essa identidade visual, né? Inclusive, a última identidade visual que eu fiz, a gente tinha uma demanda de animação. Então, a gente não podia escolher somente uma paleta de cores que tivesse, sei lá, umas 5, 6 cores, por conta da ilustração, né, da animação. Então, a gente tinha que escolher uma paleta que fosse mais ampla, para poder ter aí todos os detalhes. Então, vocês pensam, se até para você fazer um sombreado numa ilustração, tudo mais, realmente você precisa ter esse planejamento antes. E na identidade visual tem todos esses elementos, né? Você vai escolher a sua paleta, você escolhe a tipografia, você vai ver se você precisa de uma ou mais tipografia, né? Uma família tipográfica. E também é muito legal pensar que a identidade visual é isso que eu disse, né? São os mínimos detalhes. Então, se você vai usar uma textura em um post, você vai ter esse direcionamento lá na identidade visual, né? Eu vou mostrar também algumas páginas para vocês que eu acho muito legal, só para ilustrar, assim, aí tem ótimos exemplos, mas só para ilustrar como que essa identidade visual é muito importante. Mas, assim, e é até legal a gente começar a ter uma observação, sabe?
se você está ali um tempinho no Instagram, você começa a olhar aquelas páginas, esse tanto de imagem que a gente, né, recebe. Então, eu acho muito legal se, assim, começar a perceber todos esses detalhes. Eu gosto muito do exemplo da Nathalie Neri, né, que ela é uma influenciadora e ela é muito famosa e todo mundo comenta muito a identidade visual dela, né? Porque quando carregar eu mostro para vocês, mas assim, a identidade visual dela é bem marcante, né? Ela gosta de uns tons assim mais terrosos, ela gosta de um verde e é muito legal aqui. Você vê em várias, não só, né, a identidade visual não serve somente para artes gráficas, mas também ela acaba usando aí nas fotos e tudo mais, né? Ela tem uma identidade visual muito bonita e que isso, e assim, você percebe que tendo essa curadoria, você consegue deixar tudo mais harmônico. Esse outro exemplo é a Salve, né? Ela é uma marca de produtos de beleza, pele e tal. E é até legal, porque eu sempre vejo que nessas marcas eles realmente investem muito na identidade visual, até mesmo para vender, né, o produto, chamar atenção. E aqui dá para ver, né, que eles usam umas cores pastéis, outras vezes outras cores assim mais vivas. E você vê que tem algo em comum entre elas, sabe? Não é algo somente jogado e pronto. É tudo. Você vê que tem alguém por trás que está decidindo isso. Esse outro exemplo eu acho muito legal de outra influenciadora que ela realmente tem um cuidado muito grande com a identidade visual dela. Dá para ver, né, que é tudo muito bonitinho. E eu gosto de mostrar aqui, ó, por exemplo, isso é uma thumbnail, né, uma capinha de um vídeo que ela fez, e você consegue ver, né, os elementos, as cores, a tipografia, se tem textura ou não, né, até mesmo na fotografia dela. Aqui, mais uma vez, com tipografia e tudo mais. E, bom, é isso, é muito importante. E é legal até pensar também quanto tempo você vai usar essa identidade visual, por exemplo. Tem gente que usa uma identidade visual para só uma linha do Instagram, daí tem outras pessoas que vão usar falando aqui, né, da aplicação dela no Instagram, mas tem outras pessoas que vão usar por 2 meses, sei lá, tempo maior, tempo menor. Então, é sempre bom vocês, assim, se atentarem a isso. E é também muito legal na identidade visual que, assim, exatamente tudo é pensado e até mesmo, assim, um tema, né, uma proposta estética é escolhido previamente. Por exemplo, se você vai pegar uma imagem, por exemplo, daqueles sites que a gente acabou de citar, a gente vai ter que ter um cuidado para saber, né, se aquela imagem vai casar com o tema, com o assunto que você também quer passar com o seu design. E, assim, criar uma identidade visual não é a coisa mais difícil do mundo, sabe? É isso, sabe? Você dedicar um tempo anterior. E aí você vai ver que até mesmo na hora de você fazer a sua arte fica muito mais fácil, você já tem todo esse direcionamento. E aí eu também vou falar um pouco sobre grid e alinhamento. Então, geralmente a gente acaba pensando que o grid e o alinhamento é algo a gente não vê, né, geralmente. Então a gente acaba pensando assim, mas para quê?
mas é muito útil, né? Porque ele que vai dar toda uma orientação para a sua composição, desculpa. Vai ter linhas que são verticais ou não. Até mesmo se você olhar eu acho que na maioria dos celulares você consegue colocar na câmera mesmo, o alinhamento. Então, assim, tá aí um exemplo, né? Para deixar tudo mais harmônico, né? E o grid e o alinhamento, ele acaba ajudando a Bia acabou de falar, né, sobre harmonia e tudo mais, até peso também na composição, o que você quer que seja visto primeiro. Então, o grid e o alinhamento, ele vai acabar orientando mesmo os seus olhos, né, para onde você vai olhar primeiro, coisas do tipo. Ali eu coloquei um exemplo, né, no jornal impresso, e aí você vê, né, que o título tá ali acima, e aí tem tudo separadinho. E também mais tarde, quando a gente fizer o passo a passo no Canva, dá para entender isso melhor, né? Como funcionam essas linhas que às vezes são aparentes, né? Mas na maioria das vezes não. E aí isso é escolha sua, mas assim, é bem interessante para realmente dar uma organização, né? Porque você não vai fazer a sua diagramação, por exemplo. Assim, pode até ter uma estética que você aborde, que você queira tudo fora do lugar, né? Mas se você quer fazer uma coisa bem harmônica, às vezes mais minimalistas e tal, o grid é muito legal para isso, sabe? Você organizar tudo no lugar certinho, tudo reto, né? Se for uma linha horizontal, vertical, coisas do tipo. E é muito útil também, né? Para passar a sua mensagem. Então, a gente propôs nessa primeira atividade, né, que a gente se expressasse, fosse uma coisa mais livre. Então, eu vou convidar a Thaísa e também os nossos colegas aqui da turma, se também se quiserem participar, a, a fazerem um exercício de colagem, né? Pode ser com qualquer tipo de material que você tiver, revista, alguma revista que já não está usando mais, jornal, gibis, lápis, todo tipo de possibilidade que você achar que pode agregar a sua colagem, a sua artezinha, você pode estar fazendo. E é isso, assim. Então, gente, eu vou apresentar agora porque eu vou fazer um passo a passo no Canva. Vou mostrar um pouquinho como é o site. E vamos lá. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas o Canva é uma ferramenta bem tranquila de usar. Aqui, deixa eu entrar no meu. É uma ferramenta muito tranquila de usar e tem a versão paga e a versão gratuita. Só que assim, a versão gratuita, você pode fazer muita coisa nela, muita mesmo, assim, independente se você paga ou não. Você tem vários recursos e tudo mais. O que pode, assim, ser uma diferença é porque na versão paga você tem um número muito maior, né, de elementos, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês e tudo mais. Mas tá, aqui é a página inicial, né, do Canva, e quando você usa no celular também, é quase da mesma, assim, do mesmo jeito, né? Só vai mudar que um é para celular, né? Assim, a interface e tal, mas é basicamente a mesma coisa. E aqui, quando você entra, ele te dá até umas recomendações, né? Aqui é sobre a dimensão da arte, né? Do post que você quer fazer e tudo mais. E aqui tem várias, né? Tem para Instagram, né? Para o feed, para o story, aí tem cartaz, apresentação que vocês podem usar, né? Para fazer slide para a escola, coisas do tipo. E aí tem, se você for aqui, tem várias outras, inclusive tem cartão, né? Fiquei sabendo que vocês estão fazendo e tudo mais. Tem também aqui, né, cartão, convite. Tem muita coisa, né? Se você descer também
tem essa área onde fica salvo as coisas que você faz, né? Seus designs. E aí é tudo meio que aqui, né? Vai ser tudo meio que algumas sugestões, né? Os templates, tem essas outras abas aqui, né? Tudo mais. Mas vamos lá. Vou começar aqui. E tem essas abas aqui também, né? Tem para impressão, né? Que é muito legal. Vai ter algumas configurações diferentes. Tem para redes sociais, né? Como eu falei. Mas eu acho que essa aba aqui, ela, na real, né? Eu acho não. Ela é bem mais para redes sociais mesmo. Mas vamos lá. Para a gente começar a fazer é muito simples. Você pode clicar aqui. Vou fazer um post para o Instagram, né? Não sei se vocês viram ali, quando eu passo. Aqui, quando você passa o mouse, dá para ver, né? O tamanho. E aí, lá no manual que a gente fez para vocês, tem certinho, passo a passo, alguns tamanhos que o pessoal acaba usando mais, como o do feed, do stories, mas aqui é muito mais para vocês conhecerem mesmo a interface, né? Tá. Aqui tem os templates, né? Nos templates eles vão te dar várias opções. Assim, são designs que já são feitos, né, programados, e aí, por exemplo, você aperta aqui esse aqui, por exemplo, é animado. Uma coisa que eu gosto muito no Canva é isso, né, que ele te dá também umas coisas assim que podem ser bem dinâmicas e tal, e aí ele te dá o template, você vem aqui e você pode escrever qualquer coisa, né, a combinação de cores, as fontes também, né, os elementos. E aqui tem vários, assim, muitos, vários mesmo. E com os outros formatos, né, para slide, stories, todos os outros também vai ter esses templates, né, disponíveis. E assim, o que eu gosto no Canva, eu gosto muito de usar o Photoshop, mas às vezes você está ali no final do semestre, ou final do ano letivo, né? Ou você tem que fazer um post para daqui a, sei lá, meia hora. E aí, o legal é que no Canva, sei lá, você tem aqui um post que você quer fazer, e aí você está com um pouco de preguiça, você quer fazer uma coisa mais simples, você vem aqui, você pode simplesmente pegar um template, né? E mudar tudo nele. Você pode mudar a cor, até mudar a fonte, deixar ali, ou seguir na sua IDV, né? Ou fazer uma coisa super nova, né? Isso é muito legal. E aqui, né, tem a aba, né, de uploads, que é onde você pode colocar imagens, né? Você pode ir no Google mesmo, ou você vê uma imagem na internet, aí você pode fazer assim, ou você dá um Ctrl+C, né? E vem aqui e dá o Ctrl+V, e aí ela automaticamente já faz o upload, mas você também pode pegar imagens do seu computador. E ele também deixa você colocar vídeos também. Aqui eu coloquei um último slide que eu fiz, que eu usei bastante GIF, então ele também tem você pode também, né, colocar GIF, áudio também, tudo do seu computador, ou você pegando mesmo lá e dando Ctrl+V, é tudo bem rapidinho. E aqui tem as fotos, né? Lá também, né, no upload, você pode buscar, né, as suas fotos, mas aqui nessa aba é legal porque essas fotos, elas são todas, digamos que domínio público, sabe? Vocês podem usar livremente, sem se preocupar com direitos autorais e coisas do tipo. Então, aqui, ó, tem várias, vocês também podem procurar. E é bem legal, né, para quando você for fazer alguma arte, deixar algo mais visual e tudo mais. E aqui tem os elementos que eu acho uma graça,
os elementos você também pode... Tem vários, né? Vai ter quadrado, vai ter... Esses daqui são bem legais, que você pode, sei lá, você coloca um desse e aí você vem numa foto e você consegue colocar a foto... Minuto. Você consegue colocar a foto nesse formato, né? Tá vendo? É bem interessante. Isso aqui não é nada sério, tá, gente? Que eu tô fazendo na tela, é só mostrando, assim. Daqui a pouco eu faço direitinho, um passo a passo. Mas, enfim, né? Aí tem vários. Tem esses outros elementos que são animados, que são bem bonitinhos, né? E tudo mais. Tem vários, assim, de verdade. É legal, por exemplo, deixa eu ver um. Ó, vamos pegar uma xícara. Eu acho muito legal porque você pode pegar um elemento e você pode mexer na cor, né, do elemento. Igual nos templates, né, que eu falei para vocês, por exemplo, ó. Mexi totalmente aí na cor e já fica uma coisa diferente. Você pode seguir, né, a paleta que você quer e tudo mais. E aí, nos elementos, você pode, dependendo da sua estética, você vai lá e procura, sei lá, animados. Vai aparecer vários elementos animados. Às vezes é até legal procurar em inglês, né? Nem só aqui, né, no Canva, mas às vezes você entra lá no Pinterest, procura em inglês, infelizmente, né? Mas às vezes você vai ter mais uma variedade maior, né? De referências, figuras. Tem umas que, sei lá, botei aqui uma vez que eu estava querendo fazer um slide, assim, com uma temática mais vintage, eu coloquei elementos com uma estética, assim, vintage, e aparecia, tá vendo? Elementos bem fofinhos, ó, tipo, gratuitos e tudo mais, que eu pude mudar a cor. Mas, enfim, né, os elementos são muito legais, importantes, mas também tem o texto. E aqui é muito legal porque ele mesmo, o Canva, quando você usa um template, né? Geralmente aqui nesse, por exemplo, tem uma combinação de fontes, mas ele também te dá, né? Uma combinação de fontes. Então, assim, são várias e é aquilo, né? Vocês podem aproveitar essas ferramentas, né? Que já estão basicamente prontas, né? São bem tranquilas para usar. Mas você também pode. E aqui, né, também fica é o lugar onde você pode colocar as caixas de textos, por exemplo, título, um pouquinho de texto, subtítulo, e sei lá. Aqui, né, quando você aperta no texto, né, ou você adiciona ou aperta, vai ter aqui a fonte, né? E no Canva, eu não sei a versão paga, né? Mas eu uso a gratuita e, assim, é aquilo que eu disse. Eu uso e é super tranquilo, faço várias coisas, mas ele não tem a opção de você baixar uma fonte e colocar aqui depois. Mas, né? Assim, quando tá essa coroazinha, é porque é só disponível para o pago, tá? Mas, assim, tem várias outras, sabe? São várias fontes que a gente pode usar, fazer combinação. E é isso, sabe? Aqui tem o tamanho, a cor, se você quer botar, né? E aqui são aquelas opções, né? Negrito, sublinhado, itálico. E é isso. O que mais? Tem música também. Aqui, esses também, aqui, né, nessa aba de música,
As que estão disponíveis também, você não precisa ter essa preocupação, porque se está aqui, você pode usar livremente. E vídeo, né, da mesma forma, como funciona as imagens é basicamente da mesma forma. E aqui tem também fundo, né, que você pode ou escolher alguma dessas imagens, ou então esses fundos, assim, que podem dar, assim, uma textura, né, Olha só, super legal, né? E é isso. Tem também essa daqui de pasta. Assim, eu nem uso, né? Porque eu acho que é só para pago também. Tem isso daqui que você pode até, se eu não me engano, dá até para compartilhar diretamente em outras redes sociais. E aqui também uma parte muito importante cadê? Uma parte muito importante essa parte aqui de cima, você pode ou compartilhar, né? Só copiar o link. Aí aqui você tem a opção de edição, né? Se você quer que a pessoa que receba o link edite, né? Faça mudanças ali. Ou só para visualizar, né? Só para ler, você também pode escolher, né? Entre essas duas opções. E aí você copia aqui o link e já manda. Eu gosto muito de usar esse link para compartilhar quando eu uso GIFs, né? GIFs ou elementos animados na minha arte. E aí eu não quero baixar, né, em PDF, só que assim, eu vou explicar já, mas assim, aí eu acho mais fácil, né, compartilhar com o link. Mas aqui também tenho essa opção de baixar, que você pode baixar em vários formatos, né? Tem PNG, tem JPG, aí tem o PDF padrão, né? Por exemplo, se você for fazer uma arte para o Instagram, geralmente você vai usar, né, o PNG, é a mais indicada, mas assim, você quer fazer um slide para apresentar um trabalho, baixa no PDF padrão, e aí se você tiver tem como até baixar uma apresentação também em MP4, né, para o caso de GIFs, elementos animados, tem o GIF aqui também, né, e é isso, é muito, muito interessante. E eu acho que. Vou apagar aqui. E assim, eu acho que. Eu não sei se o tempo dá, mas eu acredito que sim. Eu vou fazer uma simulação assim, bem rapidinha, né? De como você pode fazer uma publicação aqui no Canva, né? Não sei, assim, eu inicialmente, né, tinha pensado fazer esse post, né? Eu queria que todo mundo fosse me falando, põe isso, põe aquilo, mas acho que não vai, não sei, tem poucas pessoas, mas assim, se alguém quiser, não, tá trocado aqui. Se alguém quiser me chamar, assim, falar, não, prefiro desse jeito ou de outro, porque tem poucas pessoas, né? Mas podem dar a opinião de vocês, mas vamos lá, né? É um passo a passo. E, bom, no manual que a gente fez, a gente colocou algumas etapas, mas isso também é bem intuitivo, sabe? Você não precisa seguir exatamente aquilo, mas eu, por exemplo, sempre que eu vou fazer alguma coisa, né? Alguma arte, eu sempre começo fazendo pela paleta de cores, né? Eu acho que é a parte que mais me chama atenção e a parte que eu acho mais importante, assim, para mim. Tudo é importante, mas assim, é a parte que eu mais gosto de fazer também. E aí, a partir das cores, que eu vou procurar minhas referências e tudo mais. Mas o que eu faço?
eu estou usando esse site, o Colors, porque ele é super, super simples, né, de usar. E eu gosto muito do Adobe também. Eu vou mostrar ele para vocês. Adobe Colors. Lari, só para dar um exemplo, Oi. naquela paleta que você acabou de abrir no Pode Colors, falar. você pode voltar Aham. lá? Sim. A gente pode ver que tipo, esse é um exemplo das Pode aí? cores análogas. Vocês estão ouvindo? Né? Como eu tinha mencionado antes, o Colors ele trabalha também com aquele esquema que eu tinha mostrado do círculo cromático. Então, o azul e o verde, Sim. eles estão lado a lado no círculo, então eles naturalmente vão combinar. E assim, é muito legal porque aqui no Color, se você aperta o espaço, ele vai te dar várias outras opções. Tá vendo? Cada vez que eu apertar o espaço, ele me dá uma paleta de cor pronta. E você pode adicionar mais cores, né? Por exemplo, essa que eu adicionei veio, é uma cor que está entre esse, para mim, parece ser um amarelo bem clarinho e esse tom mais do amarelo, mas também mais laranjado, por exemplo, se eu for aqui no azul, entendeu? E aí aqui, ó, tem várias coisas que eu acho muito interessante. Por exemplo, se você apertar nesse quadradinho, que está aqui escrito View Shades, ele vai te mostrar um espectro de cores, né? Dessa cor. Então aqui vai ter ela mais escuro, mais claro. Eu gosto muito de usar quando eu vou fazer ilustração, por exemplo, que precisa de sombra ou de um tom mais claro, daí na paleta principal tá, sei lá, esse azul, por exemplo. Aí eu vou lá, e aí para fazer a sombra, eu vou lá num tom mais escuro. Se eu precisar de uma área mais clara, eu vou num tom mais claro. E é muito legal por causa disso, né? E aí, se você não quiser, por exemplo, gostei só desse azul, não gostei do resto da paleta. Você pode vir aqui no cadeado, apertar, que vai mudar tudo, menos a cor, né? E você pode fazer isso mais de uma, você pode mudar ela de lugar também. Você pode copiar o código, né? E aí você copia, você faz aqui a paleta. E aí você copia esse código lá pro Canva ou para outras ferramentas, né? É muito legal. E aqui, não sei por que não está indo no. Eu vou tentar outra vez. Porque eu gosto muito desse site também da Adobe. Eu acho que o Colors é bem mais fácil de usar. Só que eu gosto de usar os dois, assim, combinando, sabe? Eu fico intercalando entre os dois. E aí eu gosto muito desse porque a Bia explicou, né, daquela regra de harmonização de cores. E aqui ele tem essa ferramenta, então é muito útil. Já já ele carrega. É a minha internet, mas uma hora ela vai. E assim, fica para celular também, né? O Colors funciona super bem. Você não vai apertar o espaço, né? Para mudar a paleta, mas lá tem tipo uma opçãozinha que você pode ir mudando. E também aqui, ó, se você nessa câmera aqui, você pode criar uma paleta de uma foto. Você vê uma foto na internet e aí você fala, nossa, gostei das cores. Aí você pode vir aqui nesse site e você pode pegar as cores que tá naquela foto, né, para usar e para fazer alguma coisa. Não sei porque que ele não tá carregando, acho que tá demorando um pouco. Mas eu posso mostrar daqui a pouco para vocês, quando eu carregar. Mas enfim, assim, quando eu vou fazer uma arte para o Instagram, eu não gosto muito de usar tantas cores assim. Eu uso no máximo, depende, né, também da estética, né, daquela proposta. Mas assim, eu gosto de usar no máximo umas 3, 2, sei lá.
Vou fazer aqui de uma paleta pronta. Essa é bem bonita, né? Mas é até interessante que a gente lembrar quando a gente vai fazer uma paleta, porque, por exemplo, se a gente vai fazer um post para o Instagram e se a sua estética não é uma coisa que você quer que seja super carregada, é interessante você procurar sempre um fundo mais claro, né? Para, assim, uma cor mais clara, né? Para você colocar ali no fundo. Por exemplo, essa aqui eu até que gostei. Vou trabalhar com essa aqui, só para não demorar muito. Mas aqui, ó, vou copiar o código dela, né? O código da cor. E eu vou lá no meu post. Deixa eu adicionar uma página nova. Ah, e aqui também, né? Eu não falei, mas aqui são as páginas. E aí você pode adicionar uma página se você fez alguma coisa que você gostou na página anterior. Isso a gente usa principalmente, né? Eu, pelo menos, quando eu vou fazer um slide, e aí eu gostei do jeito que um slide ficou, eu quero daquela mesma maneira. Aí você pode vir aqui, ó, nesse daqui, ó, duplicar a página, que aí ele o, vai duplicar aquela página que você gostou, tá vendo? Aí, não quero mais. Só excluir, quero outra página, só que em branco, sem as configurações anteriores. Adicionar página. Quero a página em cima, por aí, né? Mas vamos lá. Eu peguei aquela cor, né? Aqui eu posso vir nessa nova cor e colocar aqui o código que vai aparecer. E aí, deixa eu pensar em uma coisa que eu coloco. Vou colocar aqui, vou adicionar um título. E aí, eu quero uma... Aqui eu já escolho, né? Você pode escolher antes ou depois, né? Uma fonte. Deixa eu ver uma legal. Eu vou usar esse daqui, né? Que eu usei recentemente. Essa daqui, ó, já mudou a fonte. Eu vou colocar exemplo de... E aí você pode mexer aqui. E vocês lembram que eu falei de grids e tudo mais? Aqui, ó, no Canva, ele fala, ó, direitinho. Se você vai ficar mexendo, tem aqui, ó, o meio, aí tem o quadradinho que vai aparecer. Se eu colocar, ó, no meio, aparece também. Se eu colocar um quadrado, que eu, sei lá, daqui a pouco eu mostro melhor, mas assim, posso fazer isso aqui. Ó, tá aí, né, tá exatamente no meio. Aí, deixa eu ver. Na real, eu nem gostei muito dessa paleta, mas eu vou trabalhar com ela. Vou usar ela aqui mesmo. Ó, acho que foi, né? Não foi ainda não. Quando eu for, eu vou mostrar para vocês, porque eu acho uma ferramenta muito boa. O Color Adobe. Adobe Color. Enfim. Aí aqui você também pode trocar, né? Exemplo de post. Aí você vem aqui, aí você adiciona. E aí é muito interessante também, porque você vai usando as cores, né? E aí ela vai deixando, sabe? Essas cores, né? Aqui nessa aba. Então, se você for fazer, você não vai precisar ficar voltando lá na sua paleta. Isso aqui eu tô fazendo, né? Voltando lá, porque é a primeira vez que eu tô usando essas cores. E aí eu quero colocar um elemento aqui. Aí, sei lá, vou colocar uma folha.
E aí eu posso diminuir também, né, o tamanho. Posso colocar ela aqui, assim, né? Eu não preciso necessariamente deixar ela só nos limites, né, do post, né? Quando você for baixar, exportar, tudo mais, só vai aparecer o que está na tela, mas se eu quiser colocar uma coisinha assim do lado, eu posso colocar também. E aí eu posso ir lá na paleta outra vez e pegar uma outra cor. É, assim, é só um exemplo, gente, mas você pode também, sobre o grid, né, que eu estava falando para vocês. Lá nos elementos, se vocês subirem, sei lá, quero colocar... Ah, tá, eu vou botar esse daqui, que eu acho muito interessante. Ah, ela não tem como inverter? Tem. Ó, fiz uma inversão aqui, e aí eu quero colocar ela exatamente, assim, eu quero colocar ela no mesmo espaço que a outra, né? E aqui, ó, se eu for mexendo, tá vendo? Que ele vai tirando essas linhas. E aí, ó, assim, você consegue deixar ele do mesmo jeito que o outro tá, entende? E assim, sempre vai ter essas linhas, tudo mais. É muito interessante isso. E vou fazer um outro exemplo, porque eu acho que é muito útil também. Se você quiser colocar, deixa eu ver um elemento. Quero colocar o quê? Ah, tá. Esse aqui acho que serve. Você pode aqui, né, quando tem essa paisagem, você pode botar uma foto ou mesmo só uma cor, né? Vou botar essa cor para dar um exemplo bem legal para vocês, que aqui ele já estava por cima, né? Mas às vezes você quer deixar uma coisa atrás da outra, sei lá, você quer fazer um, um quadrado, qualquer coisa, mas eu quero que ele fique por trás. É só você vir aqui, ó, com o botão esquerdo e enviar para trás. E assim, quando. Aqui é porque tá da mesma cor, não dá pra ver, mas tá vendo? Que ele fica. Se eu mudar a cor dessa rosa, colocar, sei lá, vermelho. Opa, mudei do caule. Ó, se eu colocar um vermelho, tá vendo? Você pode fazer isso também. Então, é muito legal você também explorar esse lado, sabe? Você pode fazer várias coisas. E deixa eu ver se tem algum ponto. Assim, é basicamente isso, né? Você pode também adicionar mais texto, por exemplo, quero um subtítulo, mas quero uma tipografia diferente. Você pode vir aqui também, aí você conhece o nome de uma tipografia. Você vem aqui e pesquisa. E aí ela vai aparecer. Aí pronto, mudou. Aí você pode trocar a cor também. Aí quero deixar no meio. Tá vendo que ele sempre aparece os gridzinhos? Aí aqui você já deu uma orientação em relação ao, ao elemento que eu tinha colocado, né? Aquela esfera e tal. E aí, no celular também ele funciona tranquilo. Se você deixar um pouco pressionado, aparece, né,
opções que no computador você usaria com o botão esquerdo, né? E é isso, basicamente. Aí você terminou. Ah, não, é basicamente isso, né? Você terminou e aí você vem aqui em baixar, pode, sei lá, PNG, deixa aqui, né? Aí aqui também você pode escolher, você quer baixar só uma, você quer baixar todas, aí você pode escolher também quais são as páginas que você quer baixar. Aqui no título você também pode mudar, colocar o que você quiser, né, para você achar ali depois nos seus arquivos. E aí você baixa, depois vai estar na sua pasta. E aí é isso, sabe? Basicamente. É bem simples mexer no Canva, eu acho bem tranquilo. E assim, a minha dica é que vocês pratiquem, sabe? Vai lá quando tiver um tempinho, usa esses templates, faz mudanças neles, tudo que for preciso. Ele não foi mesmo, eu queria muito mostrar esse site para vocês, mas é basicamente o que a Bia tinha falado, né? Ah, aqui, ó, agora foi. Aqui, né, ele sempre oferece, assim, as 5 cores, e aqui você pode ir mudando, sabe? Tem todas as regrinhas aqui, né? A Bia falou do análogo, do complementar, do triângulo, e aí tem a personalizada, né? Que você mesmo pode ir lá, mas aí tem aqui, monocromático. Quer, sei lá, um tom pro rosa. Aí vai tudo assim, eu acho bem interessante. E você também pode baixar, né, as paletas, tanto no Color quanto nesse você pode baixar. Aqui tem também você pode mexer também nas cores. Esse daqui, como ele está respeitando essa regrinha, né? Se eu mexer em um, vai mexer em todos, mas se eu for no personalizado, você pode mexer só em uma, coisas do tipo. É bem legal esse site. Tem ele também lá no manual, né? Alguns sites para vocês criarem a própria paleta, mas é basicamente isso. Oi, gente, eu vou falar agora sobre qual a importância. Na verdade, eu vou resumir tudo que já aconteceu aqui no trabalho, né? E fazer uns tópicos de qual a importância do design para o projeto. Na primeira, a gente colocou que é a criação da logotipo, né? Que é muito importante para a identidade do projeto. Aí como a gente viu durante a apresentação do trabalho, que não é apenas escolher uma boa fonte ou cor, uma boa foto, a logo precisa conversar com a história do projeto e ter uma identidade visual própria. Aí também a gente entra no design editorial, que foi o que eu achei mais importante, que é a criação de e-books com o trabalho do projeto, com as realizações, revistas, colagens, flyer, folder e materiais impressos, como os cartões, cartão de visita, cartão de atividades, os e-books, como a gente já disse anteriormente, e também criar uma identidade visual para posts, que é o responsável pela organização do feed, que é cor, imagem, também tem a criação dos posts rápidos, que serão utilizados para as pessoas que não sabem utilizar o Canvas ou algum outro programa de edição, que é para posts informativos, posts de importantes que precisam ocorrer rápido e não vão conseguir esperar para que o pessoal da equipe de design possa fazer. Então, é muito importante que o design crie esses tipos de post, deixe num drive, alguma coisa, só para quem precisar no momento, só adicionar uma frase ou um informativo, uma imagem. Como as meninas fez o passo a passo, quando a gente tem uma identidade visual já criada, é muito mais fácil a gente poder só acrescentar imagens e fotos. E aí também eu achei importante, quando eu estava pesquisando sobre o papel do design, que nessa parte de identidade visual para posts, que é edição de fotos, cores, paleta de cores e identidade visual, que as pessoas confundem muito com social media.
E não é isso, a gente está ali para identidade mesmo, não sobre pensar em... Ai, me fugiu a palavra. Enfim, gente, me fugiu a palavra. Sobre horários, estratégias para publicação. Então, é mais sobre a identidade mesmo. Aí, um resumo do trabalho todo é esse. Quais são as importâncias do design para o projeto? Eu acho que os meninos falaram já deixou bem claro como é importante um design para o projeto. Oi, gente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a divulgação, porque depois dessas dicas, eu tenho certeza que vocês vão fazer designs maravilhosos e é hora de jogar esses designs para o mundo, para eles verem o trabalho de vocês. E aqui eu vou falar sobre 4 maneiras de divulgação. Vou começar com o Instagram, vocês já têm o Instagram, né? E Instagram é uma rede social muito usada, capaz de atingir milhões de pessoas. E a primeira dica para divulgação no Instagram é a criação de um cronograma. É muito importante vocês tentarem tirar um tempinho para planejar quais vão ser os posts do mês, planejar o que vocês querem postar e quando postar. Porque é mais uma forma de organização mesmo para vocês. Tal dia, vou dar um exemplo aqui. Tal dia é aniversário da Fercal. Então tal dia a gente vai postar uma homenagem no Instagram. Então é bacana vocês já terem tudo isso programado para preparar esses posts antes. E é bacana também porque aí vocês criam uma rotina de postagem, que é sempre importante deixar o Instagram, digamos, alimentado, né, para criar um engajamento maior com as pessoas que estão lá seguindo, para eles sempre terem novidade no Instagram. Então é importante criar esse cronograma. Aí a segunda dica é uma criação de legendas criativas e não muito longas, porque o post não é só postar lá a foto e pronto, acabou. A legenda é uma parte muito importante, onde vão trazer mais informações do post. Então, trazer criatividade para a legenda também é algo importante, porque, por exemplo, teve um evento lá, o aniversário da Fercal. Nossa, estou com o aniversário da Fercal na cabeça. Então, vocês tiraram as fotos do aniversário e vão postar. Aí a legenda vocês só colocam o aniversário da Fercal. Com a legenda sem informação, praticamente. Então, aí vocês podem elaborar um pouquinho, tipo, hoje, tal dia, celebramos o aniversário de sei lá quantos anos da Fercal, trazer um pouco mais de informação para a legenda. Conseguindo entender? E também tentar não fazer legendas muito longas, porque eu, particularmente, não consigo ler aquelas legendas enormes de 1 milhão de linhas. Fica cansativo. A pessoa lê 5 linhas e já para, não lê tudo. Então, tentar não fazer essas legendas muito grandes. E a segunda dica é o uso das hashtags. Todo mundo deve conhecer as hashtags, que é uma maneira de aumentar como posso falar? Aumentar o alcance dos seus posts. Porque, por exemplo, você usa lá no post hashtag Brasília. Então, sempre que uma pessoa pesquisar hashtag Brasília, seu post vai aparecer lá. E é uma forma das pessoas encontrarem o seu perfil. E aí vocês podem criar hashtags também, sempre usar hashtag, o nome do projeto, né? Hashtag 14 vezes Fercal. Então é muito interessante o uso das hashtags. E o último, aproveitar os stories. E os stories, assim, é uma ferramenta incrível. Eu, particularmente, quem nunca tirou aquele momento do dia para ficar só olhando lá os stories, né? E, então, aproveitar esses stories para se comunicar com os seguidores, que é uma forma de vocês se aproximarem com eles. Então, por exemplo, vocês foram fazer uma visita a uma comunidade, então por que não mostrar essa visita nos stories? É uma forma de interação ali mais rápida, deles conhecerem o dia a dia do projeto, entenderam? Então, é basicamente usar e abusar dos stories. É muito legal vocês fazerem uso dele. E aí a divulgação no Facebook, vocês podem aplicar todas as dicas lá que eu dei do Instagram, que é criar o cronograma, que também é muito importante, a criação de legendas criativas e não muito longas, usar as hashtags também no Facebook e aproveitar os stories, porque no Facebook também tem essa ferramenta de stories e é legal vocês deixarem já, como eu posso falar, sincronizado, não sei se é assim qual, mas já a conta do Instagram com a página do Facebook, porque toda vez que vocês fizerem os stories no Instagram, já vai automaticamente lá para os stories do Facebook.
Então dá para usar bastante os stories no Facebook também. E aqui eu coloquei criação de álbuns, que eu estava dando uma olhada lá na página do Facebook de vocês, e eu vi que vocês separam em álbuns, tipo, tem álbum lá do Engenho Velho, do Percal 2, e eu achei muito legal vocês dividirem por álbuns essas fotos, porque até para deixar mais organizado, se uma certa pessoa quer ver as fotos de tal evento, de tal lugar, e eu achei muito legal vocês dividirem por álbuns. Eu estava dando uma olhada e gostei bastante. E tem a divulgação no WhatsApp, porque, como você já falou, Pri, o WhatsApp é uma ferramenta muito ativa aí na Percal, muito usada, né? Então, nada melhor do que usar ele para divulgar. E como eu coloquei aqui, é bacana ter, como as meninas falaram, dá para vocês baixarem as artes lá no Canva e depois enviar nos grupos. Porque a gente sabe, o WhatsApp é aquela coisa, uma pessoa envia para uma, que envia para outra, e assim forma essa, como eu coloquei aí, essa corrente de compartilhamento. E dessa forma várias pessoas conseguem ter acesso. Então, eu tenho certeza que o WhatsApp é um meio de divulgação que vai funcionar muito bem na Percal, vai ser muito forte. E para terminar, eu coloquei o cartaz, que é uma forma de divulgar para as pessoas que não têm acesso ao Instagram, Facebook, WhatsApp, que é uma divulgação offline. E uma dica é tentar colocar esses cartazes em pontos estratégicos, digamos assim, nos lugares onde tem mais movimento, aí na Percal, no centro comunitário, aquele lugar onde passam muitas pessoas e com certeza elas vão ler, vão conseguir se informar, ter acesso a toda essa divulgação que estava sendo feita nas redes sociais, eles terem acesso através dos cartazes também. E aí tem várias outras maneiras de divulgação, como você está falando aí, tem os cartões de visita, a Isabela estava falando dos folders, e-book, tem várias maneiras de divulgação aqui, eu coloquei essas só de exemplo, já que a gente está falando um pouquinho mais sobre as redes sociais, aí eu coloquei, e é isso. Bom, então, agora, né, como a Marla também falou, nosso próximo exercício, né, de fixação e colocar tudo o que a Larissa, o que a gente passou na oficina em prática. Então, funcionará dessa forma, né, os participantes vão colocar os conhecimentos da oficina em prática e podem criar um post para Instagram, Facebook, no formato que vocês quiserem. Se vocês quiserem na identidade visual do projeto, né, 14 vezes Percal, é muito legal, porque nós já vamos treinando, mas também se quiser fazer alguma coisa mais livre, e para a gente ver, né, se realmente fixou. E todos são convidados, né, a participar, se algum colega também quiser, os professores, as professoras, e é isso. Então, se depois que você tiver qualquer dúvida, é só falar com a gente, vai estar aqui, né, o tempo todo. E é isso. Gente, a Pri aqui pediu pra gente, não sei se eu perdi aqui essa parte, dicas de aplicativos para tratar a imagem que sejam um pouco mais simples. Vocês têm algumas dicas para passar para ela? Sim, eu conheço o Lightroom, que ele é gratuito, né? A versão do celular. No computador ele é pago. E tem alguns, deixa eu ver o nome direitinho. Tem um que você pode fazer, assim, diretamente do celular. O pessoal usa muito no Instagram, que é o Snapseed. Eu vou escrever o nome direitinho para você ver. E esse é bem legal. Inclusive, se eu não me engano, ele é do Google agora, ou sempre foi, não sei, ó, vou colocar o nome. Esse que dá para você usar, eu acredito que dê para usar também no computador, mas ele dá para você colocar, né, instalar no celular e já tirar fotos até mesmo com algumas configurações, assim, é bem legal.
E o pessoal colocou aí no chat também, né, outras. Mas é isso. E é isso, pode contar com a gente sempre. Muito obrigada pela oportunidade, porque é muito enriquecedor, né? Aprendizado. E é isso, só agradecer mesmo. Muito obrigada.